Então, só queria que você entendesse uma coisa, tá? Tanto a questão da redução proporcional da jornada e do salário, como a suspensão do contrato, este não é um ato que é unilateral do empregador, tá bem? Então, a gente está falando e a nossa discussão é o acordo individual. Então, o que tem que acontecer? A lei traz, a medida provisória 936 traz os procedimentos que são adotados, tá? Tanto para reduzir salário e jornada, quanto também para ter a suspensão do contrato. O que tem que acontecer? O empregador, com antecedência de pelo menos 2 dias corridos, 2 dias antes, 48 horas, ele tem que enviar a proposta ao empregado. Aí aquela proposta para quê? Ou para reduzir proporcionalmente salário e jornada, ou para suspensão contratual. A medida provisória fala das duas coisas, a 936. Aí 2 dias antes, pelo menos. O empregado concordou, ok, tá? A própria medida provisória diz, posso usar meios eletrônicos. Gente, tem que permitir fazer isso por e-mail, pelo WhatsApp. As pessoas não estão se encontrando. Como é que ia ser uma coisa para eu ir lá ter que assinar um papel, sair de casa diante do momento? Então, pode os meios eletrônicos. Ok, com 2 dias de antecedência, foi aceito? Né? Esse é um acordo que bilateral, ou então teve a intervenção sindical, também permitiram meios eletrônicos para negociação, diminuíram os prazos, permitiram que os atos fossem praticados. Olha quanta coisa a medida provisória ela foi pensando para tentar facilitar que isso acontecesse, ou individualmente ou coletivamente. Vai adotar a suspensão ou redução do salário? O que tem que acontecer? Tem uma coisa muito importante. Diz a lei também que uma vez que seja pactuado, existe um prazo de 10 dias para comunicar o Ministério da Economia e também o sindicato. Só a partir do momento, que dentro desse prazo de 10 dias, o Ministério da Economia foi então notificado, cientificado, vai ser expedida uma instrução para dizer como isso vai acontecer efetivamente, tá? Isso a própria medida diz e já está para ser expedido a qualquer momento, como vai ser isso, tá? Ele, uma vez comunicado, aí daqui a 30 dias a pessoa passa a receber o benefício. Que benefício é esse? Então, o que vai acontecer? Na redução proporcional de jornada e salário, aqueles percentuais que já foram mencionados, de 25%, 50% e 70%, o empregador paga, então, o salário com essas reduções. E o governo, então, vai complementar. Mas você tem que entender o seguinte, ele não pega e complementa exatamente a parte que está faltando da redução. Não, como é que ficou? Foi criado um benefício. Esse que é o benefício, que é esse auxílio emergencial, que eu brinquei com vocês ali e falei que alguns estão chamando de Corona Voucher, que foi um apelido que as pessoas estão colocando. Na verdade, esse nome não está na medida provisória, pelo amor de Deus, tá? Então, o que foi? Esse é um benefício que ele não é o seguro-desemprego. O seguro-desemprego ele só foi usado como parâmetro para saber como é que vai ser o cálculo. Então, algumas pessoas perguntaram, é a mesma coisa que seguro-desemprego? Não. É que o governo vai fazer o quê? Ele vai pegar o valor que aquela pessoa receberia, de acordo com a faixa salarial dela, qual o montante do seguro-desemprego que ela faria jus, e na mesma proporção que foi a redução, ou seja, 25%, 50%, 70%, ele vai, então, pagar o benefício aplicando, então, a base, que seria quanto a pessoa receberia de seguro-desemprego, com aquela redução feita. Então, assim, só para vocês terem ideia, tá? Dentro dos parâmetros que são usados para o seguro-desemprego, quando você olha, sabe qual é o valor máximo do teto que uma pessoa pode receber de seguro-desemprego? Até, eu sou ruim de número, anotei ali, R$ 1.813,03. Então, R$ 1.813,03 é o máximo que pode ser complementado, é o máximo de seguro-desemprego. Então, para você ter ideia. E olha as reduções, como podem ver, 25%, 50%, 70%. Então, por isso que o Ivan chegou a comentar que o empregador, nesses casos de redução de jornada, ele não está obrigado a complementar a renda, mas ele pode pactuar com os empregados e dar uma complementação para poder compor aquele, o salário que ele recebia antes. Mas esta complementação, neste caso de redução de jornada de salário, não é obrigatória. E se por acaso tiver, ela também não tem natureza salarial. Ivan, eu vou falar uma coisa para vocês. Para você e para quem está assistindo. Vocês acreditam que algumas empresas estão se
utilizando, né, desse momento. Você vê que assim, né, tudo é feito para tentar preservar os empregos, para cada um ceder de um lado. Tem empresas que não precisariam fazer isso e estão fazendo. Sabe por quê? Porque a partir do momento, né, que reduz o salário e automaticamente o governo complementando, ainda que elas paguem o por fora ali para complementar, esse por fora não tem natureza salarial, né? Então não tem o quê? Não incide contribuições, não conta para, né, os recolhimentos. Então, assim, você vê que as pessoas já estão pegando isso como uma forma de tentar o quê? Manobras para se dar bem diante do momento de crise. E empresas que você vê nitidamente que não estão mal das pernas, né? Vamos falar a verdade? Vocês acham que nesse momento os supermercados estão mal das pernas? Gente, o povo está comprando até não querer mais, né? O povo tem povo fazendo estoque aí que pode ficar um ano sem ir no supermercado. Então, assim, tá, né, estão comprando muito, coisa e tal. Então, você vê que às vezes as coisas são feitas para que aconteça, para poder ajudar, e é isso que, de certo modo, vai acontecendo. Deixa eu só aproveitar aqui, já passo para você, Ivan, aí você vê o que você também gostaria de complementar. Uma coisa também que eu gostaria de diferenciar é que quando a gente fala que a medida provisória ela tem essas possibilidades, ela tem a possibilidade de suspensão do contrato de trabalho. E aí, como é que é a suspensão do contrato? A suspensão do contrato, aí vem os parâmetros que o Ivan tinha até comentado, que ele chegou a falar também. Como vai ser a questão? Porque se ao invés de reduzir jornada e trabalho, porque olha o que acontece. Redução de jornada e de salário. A pessoa vai trabalhar, mas vai trabalhar de forma reduzida. Agora, eu posso pactuar que em alguns momentos eu não vou ter nem como continuar a atividade. Olha, aquela pessoa ali, eu não tenho como fazê-la continuar trabalhando. Não dá para colocar em teletrabalho, não tem como botar banco de horas, não sei o quê. Eu vou suspender o contrato de trabalho dessa pessoa. Suspensão do contrato, como é que é a suspensão contratual? É sem trabalho e sem salário. Mas essa pessoa vai ficar sem receber nada? Aí é que vem o parâmetro, porque quando se faz também tem que ter a pactuação, tem que ter previsão também, vale aquela regra também que não é unilateralmente, né? Tem que ter também o acordo, o empregado, ele é comunicado também com antecedência de 2 dias, né? Para ver se ele aceita ou não aceita a suspensão, o mesmo procedimento, comunicar em 10 dias ao Ministério da Economia. Aí eu digo para vocês, mas essa pessoa, se tiver o contrato suspenso, ela não vai receber nada? Como é que fica essa questão? Ivan, quer falar? Quer que eu continue? Quer complementar? Não, eu acho que você tem toda a razão. A medida provisória, ela peca nesse aspecto do tratamento diferenciado entre o empregador e o empregado. É muito distante esse tratamento. A medida provisória trata do caso de fraude, da percepção do benefício, chamado benefício emergencial, né? O Corona Voucher. Na verdade, a medida provisória chama de benefício emergencial, né? Pois bem, se o empregado não preenche os requisitos para a percepção desse benefício e o recebe fraudulentamente, a medida provisória vai inscrevê-lo na dívida ativa e vai executá-lo. Então há uma perspectiva de punição do empregado. Agora, quanto ao empregador, não só não há nenhum tratamento ali restritivo de demonstração da necessidade do empregador estar se beneficiando dessa flexibilização de direitos, e eu acho que muitos empregadores, talvez a maioria das pequenas, micro, médias empresas, estão numa situação realmente muito grave e vão precisar de qualquer tipo de apoio. Acho que o apoio foi tímido, mas vão precisar. Mas a gente tem visto uma série de expedientes fraudulentos, porque não há essa restrição e não há nenhuma perspectiva punitiva nesse caso. Grandes empresas, empresas de setores que estão, pelo contrário, sendo aquecidos pela demanda aqui, né, pontual da pandemia, enfim, não traz nenhum tratamento. Inclusive, a medida provisória traz um permissivo que é bastante interessante, mas triste, que é prever a possibilidade, no caso da suspensão e da redução de salário de jornada, de garantia provisória de emprego. Essa garantia provisória ela vai durar durante todo o período, tanto da redução como da suspensão,
e ainda se desdobra por mais um período equivalente ao período da suspensão ou da redução. Então você duplica esse período para garantir o empregado no emprego. Mas a lei primeiro diz que trata a dispensa sem justa causa aqui como algo unilateral, como um direito potestativo, que já é controvertido, é um posicionamento antigo, pré-constitucional, dentro do direito do trabalho. Mas prevê a possibilidade do próprio empregador descumprir a garantia de emprego, dispensar no curso dessa garantia de emprego, prevendo aí algumas indenizações. Né? Como se ele tem garantia de emprego, não pode dispensar. E essas indenizações são menores do que as tradicionalmente pagas e são pagas a título indenizatório também, sem nenhuma parcela de natureza salarial. Então facilita ainda a vida do empregador que adota essa medida de contrariar a própria medida provisória. Então, acho que a medida ela tratou de forma muito diferente o empregado e o empregador. É claro que a gente tem que olhar para as situações do empregador num momento como esse, para manutenir a atividade econômica e, obviamente, os empregos, né? Mas tem que se perceber que a manutenção do emprego tem um objetivo, que é a subsistência do empregado. Se a gente aviltar, vilipendiar aí de uma maneira tão grande os salários do empregado, talvez essa subsistência fique até comprometida, ou bastante comprometida, em alguns casos.